Fala, meus queridos! Muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Lead Talks by JC. Meu nome é João Casson. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui para a gente falar sobre esse tema tão relevante, tão gostoso que é liderança. Bora começar o nosso episódio de hoje, porque o tema é bem legal. No mundo corporativo, a gente é bombardeado de siglas. Mas existe a sigla, né? ROI, CAC, LTV, ROAS. E uma das mais famosas é KPI ou KPIs. Mas será que a gente realmente entende o poder por trás desses indicadores? Será que eles são apenas números frios em uma planilha para cobrar do time ou podem ser algo muito maior? Esse é o tema que nós vamos tratar aqui hoje no nosso canal. Nós vamos mergulhar no universo dos KPIs, mas sobre uma ótica de liderança servidora, que é o nosso foco aqui. Nós vamos descobrir como transformar essas métricas de simples ferramentas de gestão em uma bússola que guia, desenvolve e engaja a sua equipe na direção correta. Fique comigo, porque o que vamos discutir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os resultados. Bora lá então! Para começar, vamos alinhar o conceito. O KPI, ou o indicador-chave de desempenho, é uma medida que quantifica o sucesso de um objetivo estratégico. Pense nele como o placar de um jogo. Ele não apenas mostra o resultado, mas te dá clareza se sua estratégia está funcionando e onde você precisa melhorar. Mas aqui acontece a primeira armadilha. Muitos gestores confundem KPIs com métricas, e essa diferença é crítica. A métrica, ela é um dado bruto. Por exemplo, o número de visitas que o seu site recebe, quantidade de seguidores que você tem em redes sociais, são informações úteis, mas que isoladamente não dizem muita coisa sobre o sucesso do negócio. O KPI, por outro lado, já é um indicador que usa essas métricas para medir o desempenho em relação a uma meta importante. Ele tem um propósito estratégico. Por exemplo, métrica, número de visita no site. KPI seria taxa de conversão de vendas, ou seja, o que gerou de fato o resultado para o negócio. Muito se ouve falar também de métrica de vaidade, né? Que é isso, tipo, puxa, eu tive um número, 1 milhão de visitas no meu site. Cara, que número expressivo, mas em termos práticos, o que isso significa de valor para o negócio? O que isso gerou de receita para o negócio ou de ganho em relação a fixar melhor um cliente, a vender mais para um determinado cliente. Já a taxa de conversão é certeira no efeito prático de resultado para uma companhia. Taxa de conversão mede diretamente impacto financeiro. Então, sua taxa de conversão ela é muito mais importante, de fato, para o negócio do que o número de visitas que você recebeu em seu site. A métrica, ela mostra o tráfego. O KPI mostra a eficácia desse tráfego em gerar resultado. É a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Focar apenas em métricas genéricas é como correr em uma esteira. Você se move muito, mas não sai do lugar. E aqui entra a nossa filosofia de liderança sobre esse tema. Um chefe tradicional, ele vai usar KPIs como chicote para cobrar e pressionar a sua equipe. Já um líder servidor usa KPIs como uma bússola para orientar e capacitar. Lembre-se do que sempre falamos aqui, o papel do líder é desenvolver pessoas para que elas atinjam os resultados. Os KPIs são a ferramenta que nos ajuda a fazer isso de forma concreta. Quando um KPI não é alcançado, a abordagem do chefe tradicional é: por que vocês não bateram a meta? A pergunta do líder servidor é: o que está impedindo vocês de alcançarem essa meta e como eu posso ajudar a remover esses obstáculos? A mudança é sutil, mas transforma tudo. O indicador deixa de ser uma fonte de medo e passa a ser um diagnóstico para o crescimento. Ele revela gargalos, falta de treinamento, problemas em processos ou necessidade de mais recursos. Seu papel como líder não é apenas cobrar um número, mas usar a informação que ele te dá para servir e apoiar a sua equipe. Ok, Kazon, já entendi o conceito, mas como que eu crio um bom KPI na prática, então? A ferramenta mais poderosa para isso é a metodologia SMART. SMART é um acrônimo, ok? Então, cada KPI que você definir precisa ser específico, claro e focado. Em vez de melhorar o marketing, defina aumentar os leads qualificados em 20%, por exemplo. Mensurável, ou seja, você precisa ser capaz de medir o seu progresso. Não pode ser uma meta abstrata. Alcançável, a meta deve ser desafiadora, mas realista. Metas impossíveis geram frustração. Obviamente, né? Não chega a lugar nenhum com métrica irrealista. Vamos falar a verdade. Você acha que você está sendo exigente? Você acha que você está forçando as pessoas a darem mais de si? O efeito é totalmente contrário disso. É melhor você dar o passo do tamanho da sua perna do que você achar que você vai longe demais e acabar caindo com o pé no buraco e caindo
com força. Relevante, o KPI tem que estar diretamente ligado aos objetivos maiores da empresa. Não adianta pôr uma métrica que seja irrelevante para você, tipo, e para o negócio, obviamente. Então, cara, queremos X mil seguidores nas redes sociais. Ah, mas esses X mil seguidores em redes sociais convertem mais valor para a empresa, em mais rentabilidade, mais valor de mercado? Se a resposta for sim, beleza, é relevante, pode ser adicionada. Se não, é só uma métrica de vaidade, então poderia ser descartado. E temporal. Precisa de um prazo claro para ela ser executada. Então, 20% nesse trimestre. Seria a meta ali que a gente colocou em aumentar os leads em 20%. Mas além do Smart, a liderança servidora adiciona uma camada extra, que é a combinação de KPIs quantitativos e qualitativos. E aqui é bastante importante, tá, pessoal? Os quantitativos, eles medem o quê? O quanto. São basicamente os números dos nossos KPI. E o que os chefes tradicionais olham exclusivamente. Receita, taxa de churn, tempo de resposta, são os números propriamente ditos. Mas os qualitativos é que medem o porquê e o como esses números acontecem. Eles trazem o contexto humano para a equação. Satisfação do cliente, engajamento da equipe, clima organizacional. Nós vimos nos nossos vídeos anteriores e o clima organizacional responde por até um terço da receita da empresa. Então tem que se medir, tem que se colocar KPI sobre essas metas também. Não é somente sobre valores no negócio. Porque isso aqui impacta o negócio. E aí é onde entra a cobrança na camada de liderança para ser uma melhor liderança, para não se aceitar lideranças medíocres. E esse é o erro fatal, só olhar para os números. O KPI ele pode mostrar que a produtividade caiu, o dado quantitativo, mas é só análise qualitativa, conversando com o time, que vai revelar a causa. Pode ser uma sobrecarga, falta de reconhecimento, de ferramentas inadequadas. Sem essa segunda lente, você corre o risco de aplicar remédio errado para a doença. Que tal agora uns exemplos práticos aqui pra gente? Vamos falar alguns então. Tem a Madeira, e-commerce de imóveis bastante conceituado, grande aqui no Brasil. Eles usaram o KPI, a taxa de conversão, que é muito utilizado em e-commerces, né? Varejo online, mede quantas pessoas estão comprando a partir da quantidade de visitas. Basicamente, tem outras formas de medir, mas vamos pelo exemplo mais prático aqui. E identificaram que apenas 1% dos visitantes finalizavam a compra. Com esse diagnóstico, eles não cobraram ou culparam a equipe. O que eles utilizaram foi, de forma estratégica, otimizar o processo de checkout. Em 6 meses, a conversão triplicou, foi para 3%, gerando um aumento massivo das vendas. O KPI foi a bússola, que mostrou onde a energia deveria ser investida. Bacana, né? Outro exemplo vem da Nestlé. Eles definiram um KPI de sustentabilidade, a redução do desperdício de água. Com metas claras e acompanhamento, eles conseguiram uma redução de 37% em 5 anos. Isso mostra que KPIs podem e devem ser utilizados para medir o que realmente importa para a cultura da empresa, muito além do lucro. Isso me lembra um dado chocante que reforça a importância do líder nesse processo. Uma pesquisa da Deloitte apontou que 90% dos profissionais que mudam de emprego citam o líder direto como principal motivo. A gente já citou isso em alguns vídeos atrás, lembram? Essa métrica da Deloitte aqui. As pessoas elas não demitem empresas, elas demitem líderes. Agora imagina o impacto disso nos KPIs, por exemplo, né? Um líder que não engaja, que não desenvolve, gera alta rotatividade. O turnover é caríssimo, a gente já comentou isso aqui também. Tem o custo de contratação, tempo de onboard, perda de conhecimento. Um líder servidor, ao contrário, ele foca no KPI de desenvolvimento e engajamento, o que, segundo a Gallup, pode levar a um aumento de 21% na lucratividade e 17% na produtividade. Já trouxe esses números no nosso outro vídeo, vou deixar até listado aqui, que fala sobre o propósito do líder. Que o propósito do líder vai além de metas e resultados. Vou deixar o card aqui para você poder assistir em seguida, beleza? O número 10 sempre será uma consequência de uma boa liderança focada em pessoas. Entendam isso. Gestão é cuidar bem dos números, é olhar os números, garantir que eles estão melhores
que nós estamos conseguindo melhores resultados, atingindo as metas. Porém, é impossível desassociar isso da boa liderança. E esse é o foco que eu trago aqui. Existe muita liderança ruim, muita liderança medíocre, que é muito boa em falar de número, é muito boa em falar dos KPIs, mas é péssima em engajar as pessoas que realmente fazem acontecer, que realmente geram impacto nos números da companhia, que é a liderança, que é servidora, que investe no desenvolvimento das pessoas. Eu estou batendo nessa tecla e vou bater, porque o objetivo desse canal é bater nessa tecla. Portanto, o desafio que eu deixo para você que é líder é ressignificar o KPI na sua gestão. Parar de olhar para eles como um boletim de notas para jogar a sua equipe e começar a vê-los como um farol que ilumina o caminho. Revela os desafios e mostra onde seu time mais precisa de você. Use os dados para iniciar conversas e não para terminá-las. Use os indicadores para construir pontos de confiança e capacitação e não muros de medo e cobrança. A verdadeira gestão da alta performance não é sobre perseguir números a qualquer custo, é sobre construir uma equipe forte, engajada e com propósito, que como consequência natural, alcança e supera qualquer meta. Eu espero que essa reflexão tenha agregado valor ao seu dia. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros líderes e principalmente deixar seu comentário. E por hoje é só. Eu te espero no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá.